Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunce e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos conversar sobre uma categoria que literalmente nos faz voar. Nós vamos falar sobre aeronautas, aeroviários e aeroportuários, que são os trabalhadores que colocam em movimento as aeronaves em todo o país. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é o Rodrigo Maciel, ele que é secretário de Finanças da FENTAC, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, filiada à ACUT. Rodrigo, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Renata. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer a gente estar aqui para poder falar um pouco dessa categoria tão importante e estratégica aí nos modais de transporte no Brasil. Então, é um prazer estar aqui com você. Marcial, vamos começar aqui, como a gente sempre diz, pelo começo. Vamos apresentar um pouquinho dessa categoria para quem nos acompanha aqui. Quantos trabalhadores são? Em quais ocupações eles se dividem? Qual é o perfil? Se nós temos mais homens, mais mulheres? Quem quer conhecer a categoria, quais são as informações básicas que você tem a nos trazer? Sim, os aeroviários, hoje na nossa federação, a gente é composto pelas 3 categorias do setor, né? Nós temos 3 categorias: os aeronautas, como você falou na apresentação, os aeroviários e os aeroportuários. Os aeroviários são todos aqueles funcionários de companhia aérea que trabalham em solo, que trabalham em terra, nas operações das aeronaves em terra. Mecânicos, logística, carregamento e descarregamento de aeronave, o atendimento ao passageiro ali nos balcões dos aeroportos, o despacho, o embarque e desembarque também de passageiros. Todos esses trabalhadores que operam em solo em atendimento das companhias aéreas somos nós, aeroviários. E somos nós que também fazemos o primeiro ProCheck de segurança aérea, né? Todo o trabalho dessa equipe em solo é para levar tanto a tripulação quanto aos passageiros em um voo seguro até o seu destino. Então, temos uma categoria aí de fundamental importância nessa engrenagem aí do funcionamento aéreo. Hoje nós estamos aí com 75 mil trabalhadores, né, em torno nacionalmente, e os trabalhadores, a gente tem uma média aí predominante de 35 a 40 anos, né? As pessoas, a gente ultrapassa um pouquinho ali da média da juventude, considerada pela OIT, mas é uma função que também requer muita experiência, então a predominância ali é de uma faixa etária de 35 a 40 anos. E a gente tem ali em torno de 40% desse público aí é o público feminino. Então, bastante mulheres compondo aí, atendendo e trabalhando no setor aí aéreo, em todas as áreas. Temos, inclusive, bastante mulheres mecânicas de aeronaves que operam, engenheiras de voo. Então, temos aí um quadro bastante eu diria que quase vamos chegar na equiparação entre homens e mulheres. Hoje a luta nossa é buscar a remuneração igual para todos, mas o quadro já está sendo composto entre homens, mulheres e jovens aí, de acordo com as necessidades operacionais. Marcel, a categoria ela foi uma das que mais sofreram com a pandemia. Nós tivemos uma paralisação de grande parte do setor, sobretudo aquele que lida com passageiros, porque as pessoas não voavam mais. A recomendação sanitária era de evitar voo. E eu queria te perguntar, tendo sofrido tanto durante a pandemia, se a categoria já retomou os parâmetros da normalidade, entendendo como normalidade o período pré-pandemia. Eu digo isso em termos de salários, em termos de direitos, em termos do funcionamento, do número de pessoas que atuam para que os voos aconteçam de forma segura. Bom, é importante destacar o papel dos sindicatos nesse momento de pandemia, né? Porque os sindicatos tomaram à frente o controle junto às empresas, negociando e trazendo condições para que os trabalhadores não fossem, para que postos de trabalho não fossem fechados definitivamente. Até porque é importante eu separar para vocês entenderem, para o público entender, que aeronave parada, aeronave em solo, ela requer também certos cuidados. Então, o setor de manutenção continuou o atendimento durante a pandemia. O setor de cargas teve um aumento significativo de transporte de carga aérea, o e-commerce, né, o movimento aumentou. O maior atingido é o transporte de passageiros por conta da pandemia, do fechamento, da proibição de trânsito de pessoas e tal. Mas, assim, em outros setores, que eu posso dizer assim, da aviação,
houve continuidade da força produtiva de trabalho e os sindicatos atuaram frente a isso para fazer acordos, preservar os empregos, garantir direitos para os trabalhadores. E a gente aqui em Guarulhos, né, a qual também faço parte do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, a gente negociou vários acordos para que, e os sindicatos também da federação, para que se compusesse a garantia desses postos de trabalhos dentro de acordos coletivos e reduzisse o número de demissões. No momento crítico, então, todos entraram no consenso da importância. E também deslocamento de mão de obra para algumas demandas que aumentaram, né? Naquele momento aumentaram e o transporte aéreo precisava. Então, houve uma participação efetiva dos sindicatos, ainda maior daquilo que a gente já faz cotidianamente, para que isso garantisse a continuidade, inclusive garantir a segurança dos transportes das vacinas, né? O setor aéreo foi o primeiro a ser atingido, foi também um dos primeiros a ter responsabilidade para atuar, mesmo com um governo negacionista, o transporte aéreo funcionou na busca de vacinas para tentar trazer. Nós conseguimos fazer campanhas de vacinação dentro dos aeroportos, aqui em Guarulhos foi um caso desse tipo, para que a gente pudesse tentar minimizar o mais rápido possível essa situação histórica acontecida com a humanidade. Então, o transporte aéreo e os sindicatos juntos conseguiram resolver muita coisa, mas agora temos mais a resolver. Com certeza, seguem desafios. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses desafios no nosso segundo bloco. O Giro Sindical vai fazer o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Maciel, ele que é secretário de Finanças da FENTAC, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, mas também é presidente do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Marcel, quais são então os sindicatos que participam da federação? Conta um pouquinho isso para a gente, como que é a estrutura de defesa dos trabalhadores na aviação civil. Legal, Renata. É importante contar essa estrutura, porque ela tem a sua magnitude, mas tem as suas responsabilidades regionais e nacionais, né? Hoje eu faço parte da FENTAC, como você falou, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Aviação Civil, da CUT, e dentro dessa federação nós estamos compostos pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Sindicato Nacional dos Aeroviários, Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre e Sindicato dos Aeroviários de Recife. Então, essa é a composição nacional, a qual a FENTAC coordena, media a atuação dos seus sindicatos frente às negociações macro e também das negociações coletivas aí, sobre convenção coletiva, sobre acordo coletivo, que a gente unificadamente trabalhamos. E como é a negociação coletiva? Cada um dos sindicatos que participa da federação negocia com cada empresa, ou é a federação que negocia com o sindicato patronal? Como ocorre esse momento na categoria? Os aeronautas e os aeroviários, essas duas categorias, têm database no mesmo período, né? Dia 1º de dezembro é a nossa database de renovação das convenções coletivas de trabalho. E nós, tanto aeronautas como aeroviários, negociamos com o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, conhecido como SNEA, onde estão reunidas as empresas aéreas, Gol, Azul, não mais a Latam, porque a Latam agora ela partiu, depois da reforma trabalhista, para acordos coletivos separados com os sindicatos, então há uma negociação via acordo com a Latam, autorizado, levado por assembleias a categoria, mas no setor, com as demais empresas internacionais e as nacionais, nós negociamos via SNEA, Sindicato Nacional de Empresas Aéreas. E os aeroportuários, que também detêm uma parte de trabalhadores estatais da Infraero, eles têm database dia 1º de maio, né? Então, e agora com as outras concessionárias, onde as privatizações atingiram aí nossos aeroportos, o Sindicato dos Aeroportuários, que é os trabalhadores de infraestrutura aeroportuária, eles negociam em 1º de maio, com todos esses aeroportos do país. É um único sindicato, então ele tem uma negociação nacional frente ao setor privado agora, né? Porque tem essas concessionárias e também a Infraero, a nossa estatal aí de infraestrutura aeroportuária.
Então, nós estamos às vésperas da renovação de duas convenções coletivas. Imagino que as turbinas já estejam sendo aquecidas e que preparativos já estejam sendo feitos para esse momento. Conta para a gente quais são esses preparativos e como a categoria vai aparecer, o que que vai ser reivindicado, quais são as principais demandas. Normalmente, como a nossa database é 1º de dezembro, quando acontece alguns entravamentos ou alguns rompimentos ali negociais, onde a gente não consegue avançar com as empresas aéreas, acaba decorrendo manifestações e movimentações dos trabalhadores bem em períodos de férias, onde as pessoas estão saindo às vésperas de Natal, Ano Novo, e a população às vezes fica com raiva da gente. Mas isso não é uma questão de responsabilidade nossa, e sim de responsabilidade das companhias aéreas, porque nós protocolamos a pauta de reivindicação dos trabalhadores 60 dias antes da data base, 60 dias antes do vencimento. Nós protocolamos agora, dia 25 de setembro, os aeroviários, todos esses sindicatos compuseram uma pauta unificada, direcionada para agilizar o processo, seu objetivo negocialmente, com subsídios do Diese, com a assessoria do Diese, e aí as empresas, muitas das vezes, ficam protelando, e aí a gente cai numa ruptura negocial que gera o enfrentamento mais radicalizado no movimento grevista, no movimento de paralisação. E aí a população precisa saber disso. Nós trazemos com antecedência essas tratativas, mas as empresas aéreas, às vezes, não levam, alguns anos não levam a sério e gera esse prejuízo para a população que precisa do transporte aéreo para voltar para sua casa, para voltar para visitar seus familiares, para o turismo também. E é importante destacar que nós queremos executar o nosso trabalho, mas também não podemos ser impedidos de reivindicar os nossos direitos quando a outra parte não atua corretamente. Então, isso eu acho importante destacar para todos que estão nos assistindo. Olha só, é muito bom saber que se não houver voos em dezembro, não é porque os trabalhadores não fizeram a parte deles, deixando de se antecipar. Houve uma antecipação de 60 dias para a entrega da pauta. Mas conta para a gente então, Matheus, quais são as principais reivindicações que norteiam essa campanha salarial? Bom, Renata, é importante a gente voltar até um pouco numa resposta que eu te dei anterior, que é a pandemia, né? Hoje as empresas estão retomando, muitas já retomaram e ultrapassaram patamares de lucratividades, e os trabalhadores não, os trabalhadores ainda não saíram da pandemia. Nós ainda estamos com os salários não repostos adequadamente com os índices econômicos. Nós ainda estamos tentando trazer nossas condições à normalidade. E as empresas já buscaram e têm índices e números que comprovam por elas mesmas publicadas que já atingiram e estão num caminho ótimo para o setor, para o transporte, para o usuário, para todos. Só que nós, trabalhadores, estamos sendo ainda carregados a reboque. E nós, esse ano, não vamos permitir isso. Tipo, nossa reivindicação é clara. Reposição de ganho real. A gente tem reposição da inflação, desculpe, com ganho real. Nós temos condições, os números apresentam isso, o transporte cresce, a retomada cresce, os índices são absurdos. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma das companhias aéreas aqui que já anunciou lucro, o EBITDA, né? O EBITDA dela para 2023 em 5,5 bilhões. Está anunciado para os seus acionistas, 5,5 bilhões. Essa é a empresa Azul Linhas Aéreas. Isso daí está apresentado com fonte aí buscada pelo Diese e a ANAC. Então, assim, elas estão com retomada absurda e com lucratividades em patamares acima do pré-pandemia. E nós, trabalhadores, estamos com salários anteriores à pandemia. Os trabalhadores fizeram muitas concessões durante as tratativas, durante a pandemia. Nós fomos muito adequados ao momento. As empresas equilibraram naquele momento, todas as partes tiveram responsabilidade para chegar num ponto. Só que isso não foi um perdão pela classe trabalhadora. A classe trabalhadora abriu mão durante o momento e está produzindo, está trazendo essa retomada, porque essa retomada tem o planejamento estratégico econômico da companhia, mas quem executa somos nós. Se os trabalhadores não estiverem ali para executar, esses números não estariam aparecendo. E o que a gente está querendo é só a nossa garantia do nosso ganho real, da nossa reposição de um salário, garantir o nosso poder de compra, porque nós também
somos trabalhadores e precisamos desse nosso desenvolvimento seguindo a nossa força produtiva. Fiquem conosco que o Giro Sindical vai continuar essa conversa sobre a campanha salarial e sobre quais são as expectativas da categoria, agora que a gente teve uma mudança de governo, tem um ministério para quem possa ser negociado, ou melhor, para onde possam ser dirigidas as reivindicações dos trabalhadores, mas isso tudo no terceiro bloco. Continue conosco, o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta. Este programa recebe o Rodrigo Maciel, ele que é secretário de Finanças da FENTAC e presidente do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Maciel, a gente sabe que a campanha salarial ela tem realmente um foco muito grande nas questões econômicas, na recuperação das perdas inflacionárias e na luta pelo aumento real. Mas há outras questões também que afetam muito a categoria, como o aumento da rotatividade, a terceirização, essa última que foi totalmente liberada pela reforma trabalhista de 2017. Como então isso se reflete hoje na pauta da campanha salarial? Primeiramente, Renata, que a gente precisa acabar com esse conceito das empresas em reduzir custo com o trabalhador, né? As empresas, a reforma trabalhista, ela trouxe algumas possibilidades para que as empresas ampliassem essas tentativas de buscar, desculpe, essa redução de custo na força produtiva. As empresas aéreas, o setor fala muito sobre os custos do setor, sobre câmbio, sobre o querosene e tal, só que ela tem opções de fazer os movimentos ali de reduções de custos, né? Mas muitas das vezes o principal objetivo delas é reduzir na força produtiva, reduzir nos custos com o pessoal. E aí ela traz consigo, e é o que a gente debate constantemente, o setor aéreo, eu repito, não é brincadeira. Profissionais que estão ali são de uma seriedade, de uma necessidade técnica e de competência. Então, tudo que envolve a precarização, como o risco à fadiga, ao descanso mínimo necessário com o aeroviário, o intervalo de jornada, é muito importante para a concentração do nosso trabalho. A condição física e mental do trabalhador aeroviário é muito importante. Então, quando a reforma trabalhista traz condições e opera rotatividade de mão de obra, a ampliação de terceirização, quando você terceiriza no setor aéreo, você perde. E na aviação, não é complicado quando você não tem uma gestão direta para intervir e planejar diretamente o que tem que ocorrer com os fatores que levam uma aeronave para uma decolagem e um pouso, né? São meteorologia, são fatores técnicos, são fatores de equipamentos, de pessoal. Então, é uma complexidade muito grande quando você se retira da responsabilidade de gerir isso. Então, você interfere na segurança de voo. E aí, quando você trabalha com terceirização, com precarização, com condições, leva o transporte aéreo para uma condição a qual nós, aeroviários, profissionalmente, trabalhamos contundentemente para que isso não ocorra. Mas tem que o lado de lá, os empresários, levar isso também a sério, né? E um fato relevante que é importante de destacar, porque a gente cobra, mas também tem algumas situações que vêm à tona, né? Quando os empresários não entendem o que o sindicato está falando, não querem seguir a orientação do sindicato, a verdade vem à tona. Está ocorrendo em alguns setores no transporte aéreo a desterceirização, justamente por conta dessa parte dessa linha direta de gestão, onde você precisa ter agilidade nas decisões, as empresas perderam. E agora, na retomada, desculpe, precisam ter essa administração mais próxima, né? Então, assim, eu já estou há alguns anos na aviação, já vi terceirizar e já vi desterceirizar. E falo isso constantemente nas mesas de negociações. Não é uma questão de representatividade sindical apenas, é uma questão de condição de trabalho imposta que deve ser tratada com muita seriedade e com muito, não só com viés econômico, né? Trabalhador não é custo, trabalhador é investimento para uma companhia aérea. Bom, o setor aéreo ele é muito sensível ao movimento da economia. Quando a economia cresce, cresce o transporte de passageiros e mercadorias, mas quando a economia ela diminui seu ritmo, também diminui a circulação de pessoas e a circulação de mercadorias. E para determinar, para organizar para que lado a economia vai, o governo é fundamental. E nós tivemos uma mudança de governo agora com o terceiro mandato do presidente Lula,
considerando que é uma categoria que responde muito diretamente, muito proporcionalmente, inclusive, à economia, e considerando a troca de governo, quais são as expectativas para o próximo período, até o fim desse governo, Maciel? Agora eu vou falar para você enquanto federação, até porque a nossa atuação frente ao governo via FENTAC, né, onde contempla as 3 categorias que eu expliquei nos outros blocos. Então, assim, para nós a expectativa é muito grande com esse governo, que é um governo de diálogo, um governo que representa os trabalhadores, que dialoga com os trabalhadores, com a sociedade. É de muita importância para a aviação esse canal. Nós viemos aí logo no começo do governo Lula com bastante expectativas, né? Até por conta da criação do Ministério de Portos e Aeroportos. Criamos agendas, discutimos até então, era o ministro Márcio França, fizemos protocolamos, desculpe, começa, na verdade, na candidatura do presidente Lula, nós protocolamos um plano de governo ao Lula diretamente, em mãos do presidente da República, e após essa vitória dele na eleição, a gente, com a criação do ministério, nós desenvolvemos diálogos e agendas que estavam andando, que estavam tudo sob controle, mas agora tem um fato novo, né, com a mudança do ministro de Portos e Aeroportos, que a gente vai ter que ver qual vai ser a condução, como que a gente vai continuar nessas demandas que a gente vem trazendo. É importante destacar que nesse plano de governo que a gente fala é do desenvolvimento do transporte aéreo no Brasil, né? A malha aérea brasileira, o Brasil tem uma capacidade continental, né, e uma necessidade, né, devido às suas dimensões territoriais, e a importância do desenvolvimento da aviação, o crescimento da aviação regional. Então, a gente vem dialogando isso com o governo, a gente precisa ter uma discussão muito séria sobre a ANAC, porque a ANAC é a agência reguladora do setor, ela tem que cumprir alguns papéis para evitar alguns descumprimentos da regulação do nosso transporte aéreo, e as questões de política a gente tem que retomar agora com o novo ministro, como que vai ser a condução e os trabalhadores terem voz. Bom, como a gente disse no início desse programa, nós falaremos sobre uma categoria que, na verdade, move sonhos, o sonho de voar. E muitas pessoas gostariam de colocar a sua rota profissional em carreiras ligadas a esse sonho. Então, conta pra gente, Marcel, aquelas pessoas que queiram entrar na carreira, quais são os passos que elas devem seguir? Por onde elas devem começar a concretizar esse sonho? Bom, Renata, isso também é um assunto que a gente coloca no nosso plano de governo e discutir com o governo federal. Nós já fizemos essa provocação para que traga a questão da formação aérea, né? Além de eu pontuar para vocês quais os caminhos, é importante ela ser acessível a todas as camadas da sociedade, a toda a população. Não só um grupo, não só uma elite, pode ser aeroviário ou pode ser aeronauta. Não, todas as pessoas que tiveram interesse e gostam da aviação, é isso que a gente quer discutir, uma política pública de formação para o setor aéreo. A gente já vem trabalhando junto com alguns deputados na Câmara para desenvolver emendas, para a gente trazer formação para alguns locais, via IFESP aqui em São Paulo, né? O Instituto Federal de Educação já tem uma grade para engenharia aeronáutica, para mecânico de aeronaves, para gestão e criação de aeroportos, né? Essa parte mais de infraestrutura. Então, já existe algumas estruturas, a gente quer melhorar elas e ampliar. Inclusive, trazer aqui para Guarulhos, que é um hub da aviação, não só aqui do Brasil, como da América Latina, essa questão para a formação de pilotos, para esses simuladores, para as necessidades, aí junto com o sindicato da categoria, a gente buscar, via governo, essas possibilidades de formação acessível. Eu quero frisar, acessível, porque hoje existem cursos, mas não é todas as pessoas que têm condições. Então, com política pública, eu acho que é a única maneira da gente trazer sonhos para que as pessoas realizem seus sonhos, porque é o que eu falo, trabalho há 25 anos na aviação e até hoje eu ainda tenho fascínio pela minha profissão todos os dias. Bom, o Giro Sindical vai ficando por aqui. Marcel, eu quero te agradecer demais pela conversa. Espero que a campanha salarial seja muito bem sucedida, que as demandas dos trabalhadores sejam atendidas, que saiam vitoriosos. E eu tenho certeza, assim como quem nos assiste, que isso tudo vai tornar a aviação mais segura, uma experiência ainda muito mais agradável para aqueles que a utilizam. Muito obrigada. Pode contar com a gente. Assim que encerrar, faço questão, vocês vão estar acompanhando o antes, né? Agora, né? Que nós estamos fazendo agora é o antes, o durante
e o depois a gente faz questão de informar para a população e para todos vocês que acompanham aí os noticiários.